Pelo amor de Deus, desenho de meta, você não vai pegar a média histórica e fazer cálculo. Não é pra isso. Vai pegar as lacunas, viu? Mas você precisa, né, Wellington? Você precisa olhar os dados históricos para você entender outras coisas sobre o processo. Comportamento. Que daí vem aqui pro passo 4, que é faça uma análise fria dos números. Ou seja, qual é a capacidade Só assim, mecânica ó, do não processo? estamos falando que não é para fazer isso, que as lacunas não importam, que os valores que você já atingiu não importam. Mas você tem que contextualizar essas coisas, interpretar e levar isso em consideração. Isso. E não focar, super foco no histórico e É o número pelo número. montar as metas em função do histórico. Não é número pelo número, jamais é número pelo número. Por isso que a gente chama nesse passo 4 aqui de análise fria dos números, tá? O que eu vou fazer na análise fria, André? Eu vou identificar qual é a capacidade mecânica do meu processo, ou seja, o que ele consegue fazer quando ele anda sozinho. Piloto automático. Se eu não fizer nada, aonde ele vai? Outra coisa, Vai bater na parede. qual é a variabilidade e a confiabilidade do processo, Wellington? Ou seja, Saudades. CP, CPK. Ou seja, ele pode até ter um valor, mas qual é a confiabilidade dele? Eu consigo calcular estatisticamente o CP e o CPK e consigo ver qual é o nível de variabilidade dele. Isso é inerente ao seu processo? Porque às vezes você pega esses curvas de serrote e você consegue matematicamente dizer qual é o resultado daqui a 4 meses. Exato. De tão previsível. Estável, né? Tão previsível que ficou o negócio. E, por último, qual é a tendência atual? Existe uma tendência natural de crescimento ou de decaimento? Aí vem a pergunta, o processo está em deterioração? Porque o processo pode estar sendo deteriorado, e daí não é questão de meta, é questão de retrofit. Não adianta você chegar assim, né? cara, eu já vi muita máquina, tá? As máquinas não paravam de quebrar, os caras só ficavam trocando peça, daí vai lá e dá uma meta, ó. A meta do OE da máquina é 90 agora. Pô, cara, mas tem uma coisa errada. Porque olha só, o OE não para de cair, então você tem que reagir. Não, mas não é questão de reagir, o processo não admite essa meta. O processo precisa, para você ir para esse lugar aqui, você vai precisar investimento. Você vai sustentar essa meta com investimento, beleza? Não. Então o pessoal não vai atingir. É superação. Ah, você não tá motivado. Motivação. Você não tá motivado. Analisado tudo, aí, André, eu vou para calcular minha meta. Só agora eu vou calcular. Eu analisei os dados, olhei as informações do meu processo. Confiabilidade do processo, Wellington, né, CP, CPK, olhei as análises históricas dos dados, agora eu vou para o cálculo. Como que eu vou calcular? Primeira coisa, necessidade versus realidade. Realidade do processo e necessidade de do quem? mercado. Exato. Pra mim, esse é o ponto que eu até não falei no outro, na hora que o André contou das lacunas, porque eu ia falar agora disso, né? Porque assim, um erro clássico das pessoas quando estão fazendo análise de meta, ou definição de meta, é usar a lacuna ou a oportunidade que foi identificada via análise de cluster, por exemplo, para poder dizer o seguinte, olha, a gente tem o nosso menor nível aqui, o nosso benchmark é esse, a lacuna é essa, pá, coloca a meta ali. Só que isso é pura e simplesmente visão de processo. Cartesiana. É visão interna. Eu tô olhando pra dentro de casa pra definir a meta. E cartesiana. Completamente. Tá completamente no 2D. Eu tô olhando aqui pra dentro de casa, pro meu umbigo. Agora, a definição da meta ela tem que estar muito associada, ou estritamente associada, à necessidade do teu cliente. Senão você vai gerar gargalo. A melhoria gera um problema. Exato, porque aí você não pode montar uma meta pensando na voz do processo. Porque quem move a empresa é o cliente, não é o processo. Do Six Sigma, o VOB, né? O Voice of Business. O business, o VOC, né? O VOC, o Voice of Customer, né? O Voice of Business é o que, se você olhar pelo teu business, olhar o teu negócio e falar assim, não, a gente tem que aumentar em 100% a produção. Exato. Mas e o cliente quer? Exatamente. Né? O ponto não adianta aqui nessa nossa ideia, eu fiz a análise histórica e cheguei à conclusão que eu posso aumentar em 200% a velocidade do forno de pizza. Mas acontece que eu não tenho gente para comprar essa pizza. Então eu vou fazer uma meta desnecessária no meu negócio. Necessidade versus realidade. Necessidade de quem que setou? O mercado. O mercado está apontando que irá aumentar em 200% a produção. Então eu olho para minha capacidade produtiva industrial e falo assim, precisamos aumentar a produção. Sacou? É isso que você tem que fazer. E não o contrário.
Poxa, seria legal a gente produzir mais, não é? Vamos lá, vamos dar a meta de produzir mais. Afinal, esses rapazes só sabem produzir. Então, assim, é o jeito mais idiota de fazer e é o que as pessoas andam fazendo por aí. Você anda fazendo isso por aí. Depois disso, a gente vai fazer a parte de matemática, né? Tem a média dos 3 melhores clusters, reprodução da melhor média móvel. Existem várias formas matemáticas de fazer isso. Eu sou fã dessa história da média dos 3 melhores meses. E ela tem um recado bem legal. Porque a média dos 3 melhores meses... ela te dá uma seguinte informação. Você foi capaz. Você consegue chegar lá. Você foi capaz 3 vezes. Então, antes de você querer atingir novos recordes, melhore a sua estabilidade, melhore a qualidade, a cadência que você consegue manter esse resultado. Teu tact. Esse processo aqui, seja como for, ele conseguiu 3 vezes. Vamos pensar 12, eu falo melhor 3 em 12, que é dentro do ano, né? Durante 3 meses teve esse resultado. Que tal ano que vem, ao invés de a gente querer bater o recorde, a gente reproduzir esses 3 melhores meses? Que tal? Cara, é incrível isso. É incrível isso. E não é fácil, tá? E esse é desafiador, cara. Isso é desafiador pra caramba. Porque a gente dá uma mensagem que a gente já fez, mas ao mesmo tempo a gente fala, cara, agora tudo que a gente fez de bom no ano passado a gente tem que replicar. Você consegue reproduzir? É uma questão de estabilidade. Os processos deveriam... Isso eu aprendi com 6 Sigma. Os processos deveriam buscar, em primeiro lugar, estabilidade antes de grandes achievements. Eu posso falar só mais um pouquinho sobre isso? Vontade. Obrigado, André. A casa é sua, a casa é nossa, é de quem entrar. vier. De quem Pode quiser entrar. e quem vier. E esse é um ponto, até falando do 6 Sigma em específico, né, que ele nos ensina muito sobre isso, que as pessoas ficavam bravas comigo quando eu dava aula de 6 Sigma, para turmas de Green, de Black Belt, e eles ficavam bravos comigo porque eles falavam assim, mas eu quero aplicar DOE para fazer tal coisa. Eu falei, cara, teu processo não tá nem estável, cara, você não tem nem previsibilidade do teu resultado. Você não tem como aplicar 6 Sigma se você não tem processos estáveis. Então a primeira coisa, se a gente for lembrar lá da casa do Lean, lá, a base é a estabilidade básica, né? E outra dica legal é metas 500, 300 e 100. O que é? Quando você definir uma métrica, você pode fazer 3 curvas, que nem eu estava dando o exemplo aqui. Você dá uma meta arrojada, uma meta aceitável e uma quase. So too close. Sabe? Tipo, So close. So close, man. Então, assim, essa meta, so close, man, foi quase. Nossa, near miss. Near miss. Foi quase, bateu na forquilha para que o cara não fique desanimado. É a meta 100. A meta 300 é a meta que você precisa, que foi definida matematicamente e é o alvo. E a meta 500 é assim, meu amigo, se você conseguir isso aqui, é o golaço. É brabo. Quando você cria esses 3 ranges e você entrega pro cara, isso vai fazer sentido lá no próximo programa quando a gente for falar sobre gestão da mudança. Porque daí isso faz sentido na hora de desenhar a meta. Você não pode chegar pro André e falar assim, André, aqui nós somos preto no branco, a meta era conseguir 10 clientes, você conseguiu 9, então você não vai ganhar PPR. Como que você se sente? Péssimo, desmotivado. Quer que vá a merda a empresa daí, né? Então, é isso. É LinkedIn. LinkedIn na veia. Atualizando então, o LinkedIn. LinkedIn na veia. Então, é por isso que você precisa fazer esse cálculo dos 100, 300, 500. E também porque você precisa ter, assim, olha, que tipo de nível de agressividade de ramp-up eu vou dar para os meus processos, para minhas metas. Eu preciso ter 3 níveis, o super agressivo, o normal e o pouco agressivo. Depois que você definiu tudo isso, revise o conceito das suas métricas sobre a visão SMART. Explica SMART pra gente, Wellington. SMART, o primeiro S de specific, ou específica. É que nem a gente comentou ali sobre a questão do share dos clientes, né? Então, se eu tenho... Você não pode falar assim, crescer, minha meta é crescer. Ou ser feliz, né? Não é isso, né? Minha meta é ser feliz. Tem os caras... Mas existe. Claro que tem, mas isso não é meta, né? Isso é uma vontade, isso é um desejo. É um objetivo, né? é um objetivo. Isso é um desejo, né? É. Então, quando a gente fala de algo smart, ali, passando só pelas letras, né, da sigla mesmo, né? A gente fala de ser específico, de ser mensurável. Ou seja, mensurável, eu preciso medir isso. Que é o que a gente já comentou, né, também, sobre ter a que capacidade ter de olhar pro passado. Vamos deixar claro pro cara que tá ouvindo, é número. É número. Dados, fatos Não é e bom dados. ou ruim. Né? Aí o que eu mais gosto é o A agora. É o achievable, que ser atingível, né? Que ser possível. Tangível, né? É, tangível. Né? A máquina chega. Exatamente. Que ela seja realista, de fato, né? O R de realistic, né? Porque o realista, assim, pode ser atingível, só que não é realista nesse espaço de tempo, por exemplo. Nesse horizonte, né? Ou com esse time. Exato, porque isso com esses recursos, né? Eu quero aumentar meu share em 20%. Cara, o que eu vou ter que fazer? Beleza, ela é realista desde que eu dê condição pra isso. Então, eu vou colocar lá mais 10 milhões de reais, eu vou triplicar o tamanho do meu time aqui pra conseguir fazer isso acontecer. Quero que você faça 15 cachorro-quentes com 10 vinas.
É, isso aí. Não é curitibano. Aí, nesse caso, ele não é alcançável. E o último ponto, né, que tem que ser temporal, né, o time-based, né, que ela tem que ter um tempo, tem que ter um horizonte definido, né, porque senão ela fica solta. Você pode colocar todas as letras dela é específica, ou seja, é bem clara para as pessoas entenderem, mensurável, ou seja, tem métricas, é um número que as pessoas entendem, ela é alcançável e inclusive é realista, só que em termos de tempo, daqui 10 anos e você está querendo que seja feito em 6 meses. O administrador cheio de mindset e motivação. E nesse ponto, até para não... E também, até porque as pessoas às vezes têm muita dificuldade de colocar um prazo para fazer as coisas, né? Então, você não vira um negócio meio Dilma, assim, sabe? Deixa a meta aberta e quando chega na meta, dobra a meta. Então, esse é um perigo, né? Concordo que o conceito Smart, o T, é muito mais comum o cara não desenhar tudo e não colocar prazo do que o que eu comentei, que é colocar coisas irrealistas em termos de prazo, ou seja, prazos apertados demais. O conceito Smart é que seja um número que as pessoas entendam, que seja possível de medir, que seja possível de atingir, que seja realista, que não seja uma maluquice, não seja do Elon Musk, e que principalmente tenha um prazo, uma data limite para terminar. Então, para fechar esse programa gente, a gente começou falando sobre objetivo, a gente falou sobre métrica e número, matemática. O que será que falta agora a gente falar? Falta a gente falar de gente, né? Falta falar de pessoas. Então não perde o próximo programa, que provavelmente a gente vai falar sobre essa pequena pecinha que faz tudo dar errado. Mas e que fazem tudo dar certo também. Também! E só relembrar, né? Na questão da meta, o termo não é smart por acaso, né? É uma questão de ser uma meta realmente inteligente. Isso. Né? Porque a gente tá cansado de ver cenas lamentáveis que vêm metas burras. Né? Meta burra vem de chefe burro, que vem de chefe do chefe burro, que vem de empresa imbecil. Exatamente. Então seja inteligente e coloque uma meta inteligente. Seja smart você também. Vem. E eu acho que tava ótimo pra ficar o fim, mas eu preciso deixar isso claro. Utilize esse Smart na sua vida em tudo. Exato. Não adianta. A gente, quando terminar esse negócio, a gente pode acabar até gerando um curso aqui de como desenhar metas para empresa, mas também para a vida particular. Eu acho que seria importante isso. Para vida pessoal, para personal life, sabe? Porque use o Smart, cara, em tudo na sua vida. Assim, não aceite nada que não seja Smart. Então, a primeira... é muito difícil tudo que vocês falaram. É complicado, eu faço mal, porque é muita informação. Então, você só guarda essa, imbecil. Smart. Só guarda o do Smart. Questiona a meta se você está recebendo, se ela é Smart ou não. Se os indicadores que você tem são Smart ou não. O Smart tem que ser o filtro para você aceitar ou não entrar na jogada. Exatamente. Tenha uma boa vida. Tchau. Até o futuro. Tchau.